Olá, meu nome é Jéssica Berch e eu vou apresentar o trabalho intitulado Contribuição à análise de pastas de cal hidráulica e cal hidratada para reparos em revestimentos de fachadas de edificações históricas, desenvolvido em conjunto com as pesquisadoras Emily, Caroline, Fernanda e Rafaela, sob a supervisão da professora Ângela Mazuero. As fachadas das edificações são essenciais em termos de concepção arquitetônica, trocas entre os ambientes e proteção frente aos agentes agressivos. Ao se tratar de edificações históricas, entendidas como patrimônio arquitetônico das sociedades, essa relevância das fachadas mostra-se fundamental. No contexto de conservação e preservação de edificações históricas, desse patrimônio cultural, é muito importante que se estudem os revestimentos de argamassa com base em cal. Esse tipo de revestimento foi aplicado interna e externamente às edificações ao longo dos séculos, e o conhecimento de seus materiais constituintes e técnicas de aplicação é imprescindível para o planejamento de sua manutenção e conservação. Existem diferentes tipos de cal, sendo a cal hidratada composta por hidróxidos de cálcio, podendo apresentar também hidróxidos de magnésio e óxidos livres, e cujo endurecimento resulta da carbonatação dos hidróxidos. A cal hidráulica, por sua vez, resulta da calcinação do calcário argiloso e posterior hidratação, mantendo-se os silicatos e aluminatos anidros. Podem ainda ser utilizadas cális misturadas a pozolanas. Observa-se na literatura que existe um interesse de longo prazo e ainda atual sobre o comportamento dos materiais e técnicas envolvidos com os revestimentos de cal, o que é reforçado pela sua importância. Nesse contexto, este trabalho visa contribuir para o conhecimento a respeito de argamassas de cal para serem utilizadas como reparo em fachadas de edificações históricas por meio do estudo e análise de pastas. Ressalta-se, entretanto, que apesar de este estudo comparar propriedades de diferentes ligantes comuns em restauro, o parâmetro a ser adotado em uma argamassa para intervenção deve ser sempre relacionado à caracterização física, química e mecânica do material original de cada prédio em estudo. Em relação à metodologia, inicialmente serão abordadas as etapas contemplando desde a seleção dos materiais até a confecção das amostras de pasta. Foram definidas diferentes proporções de cal hidráulica e cal hidratada para a confecção das pastas. A primeira delas contempla 100% do aglomerante hidráulico, e as demais, teores de 90%, 70% e 50% desse tipo de cal, combinados, respectivamente, a 10%, 30% e 50% de cal hidratada. Dessa forma, buscou-se observar a influência da adição da cal hidratada nos resultados de resistência à compressão e absorção de água por capilaridade. A mistura foi realizada em argamassadeira de bancada com 600 gramas de materiais secos. Estes materiais e a água foram misturados durante 60 segundos na velocidade lenta da argamassadeira, seguidos por 60 segundos em velocidade rápida, raspagem da cuba visando desprender o material das paredes e mais 30 segundos em velocidade rápida. Dentre as diferentes misturas, a quantidade de água foi ajustada de forma a se obter uma média de 80, mais ou menos 10 milímetros, em 3 medidas do ensaio de Mini-Slump, e assim que as pastas apresentassem trabalhabilidade adequada à moldagem e semelhante entre si. Após a mistura, foram confeccionadas amostras cúbicas, com 20 milímetros de lado, e amostras cilíndricas, de diâmetro 20 milímetros e altura 40 milímetros, para todas as proporções. As formas foram preenchidas em 2 camadas e o adensamento realizado em mesa vibratória. As amostras foram, então, conduzidas a uma câmara climatizada para a realização de cura até o dia dos ensaios. Um conjunto de amostras foi também mantido inicialmente neste ambiente climatizado, por 36 dias, e depois passado para uma câmara de carbonatação até completar em 56 dias. Na sequência, vamos falar sobre os ensaios no estado endurecido. O ensaio de resistência à compressão foi realizado com amostras curadas exclusivamente em câmara climatizada por 28 e 56 dias e com o conjunto de amostras de idade 56 dias, porém mantidas durante os últimos 20 em câmara de carbonatação. Após a ruptura das amostras, suas condições de carbonatação foram verificadas com fenolftaleína e uma análise crítica e estatística foi conduzida.
Para cada proporção de cal hidráulica e hidratada por idade, 5 amostras foram rompidas. Essas amostras foram previamente preparadas com lixas para não apresentarem irregularidades. No teste com fenolftaleína, a superfície que sofreu alteração de coloração e se apresenta rosa não está carbonatada, e a parte que não foi colorida está carbonatada. Assim, então, pode-se visualizar a profundidade de carbonatação. Após 91 dias de cura em câmara climatizada, foram realizados os ensaios de absorção de água por capilaridade das amostras cilíndricas. Os resultados, na sequência, também foram analisados. 5 amostras de cada proporção de cal hidráulica e cal hidratada foram submetidas ao ensaio, sendo sua massa registrada no momento de início e após 1, 2 e 5 minutos de contato com a lâmina d'água. Para as análises estatísticas, foram conduzidas análises de variância, conhecidas como ANOVA, com um intervalo de confiança de 95%. As comparações múltiplas de médias foram efetuadas por meio de teste de Duncan, sendo o valor P menor que 0,05. Em todos os casos, o teste de Duncan foi realizado para os tratamentos, em função dos resultados da ANOVA. Para as análises, utilizou-se auxílio do software Estatística 7. Quanto aos resultados, a análise dos valores de resistência à compressão das amostras curadas exclusivamente em câmara climatizada permitiu observar que aos 28 dias somente o traço com 50% de cada tipo de cal apresentou diferença estatisticamente significativa em relação aos demais, que foram superiores. Isso possivelmente pode estar relacionado ao teor de cal hidráulica, sobre o qual pode-se dizer que atua de forma análoga ao cimento em suas reações, contribuindo mais rapidamente para a resistência em comparação com a cal hidratada. Aos 56 dias, em geral, houve aumento das resistências, e todas as amostras apresentaram diferença estatisticamente significativa entre si. Um avanço nas profundidades de carbonatação pode ter contribuído nesse sentido. Ainda em relação à resistência à compressão, aos 56 dias observou-se contribuição expressiva da exposição das amostras em câmara de carbonatação nos 20 dias finais de cura, com aumentos de até 4 vezes em comparação com as amostras mantidas até o fim em câmara climatizada. Com fenolftaleína, observou-se a carbonatação total da superfície. A cura em câmara com dióxido de carbono representa, no entanto, uma aceleração da taxa natural de ocorrência dessa reação em comparação com o ambiente natural. A longo prazo, as amostras com 70% ou mais de cal hidráulica expostas em câmara de carbonatação apresentaram comportamento similar e com resistências superiores às com 50% de cada tipo de cal. Uma maior resistência, porém, não é necessariamente melhor, já que deve ser considerada a compatibilidade dessa resistência com a dos materiais pré-existentes nas edificações históricas, de forma a não gerar tensões. Quanto à absorção de água por capilaridade, observou-se que a maioria dos traços apresentou diferença estatisticamente significativa entre si. Em geral, quanto menor o teor de cal hidráulica, maior foi a absorção de água por capilaridade. Além disso, quanto mais longo o período de ensaio, também maior foi a quantidade de água absorvida. Conforme o esperado, observou-se uma tendência de maior absorção de água pelas amostras com menor resistência à compressão. Dentre as conclusões, destaca-se que o estudo de pastas com diferentes proporções de cal hidráulica e cal hidratada, como ligantes usualmente utilizados em revestimentos de fachadas históricas, visa contribuir na escolha e dosagem de argamassas de reparo compatíveis com os materiais pré-existentes. Na resistência à compressão, foram observados menores valores para as amostras com 50% de cada tipo de cal aos 28 dias e aumentos nas resistências aos 56 dias, com contribuição expressiva para os resultados das amostras rompidas aos 56 dias, tendo sido expostas em câmara de carbonatação. A absorção de água por capilaridade foi coerente com o esperado, sendo maior para as pastas com teores maiores de cal hidratada e para maior tempo de ensaio. Por fim, vale destacar que a caracterização física, química e mecânica de cada edificação histórica a ser reparada é fundamental para sua preservação. Aqui estão algumas das referências utilizadas em nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.